Nossa, o Danilo Gentili tá muito ferrado. Não é preocupante assim. É preocupante, mas não é... A condição de saúde do Danilo Gentili não é uma condição de saúde onde eu diga, nossa, o Danilo Gentili tá muito ferrado. Não é preocupante assim. É preocupante, mas não é assustadora. Por quê? O Danilo, ele tá naquela fase e você vai entender. As doenças abriram as portas. Então, por exemplo, colesterol. O limite do LDL é 129 miligramas por decilitro de sangue. O dele tá 132. Um pouquinho acima. Colesterol, limite 190. O dele, 202. Triglicerídeos, 150. O dele, 157. Ou seja, perfil lipídico alterado. Não muito alto. Mas vamos fazer algumas sinergias aqui. Juntamente com isso, nós temos o TSH. Sim. Que é o hormônio tireoide Tireoide estimulante. Esse aí já preocupa um pouco. Por quê, Julião? Porque está em 4,8 e o limite é 4,5. Ou seja, e ele perdeu nunca... fertilidade. Não. É o hormônio da tireoide. Tireoide, desculpa. Entendeu? É o hormônio tireoide estimulante. Tireoide, isso, perdão. E aí, esse hormônio, Júlio, ele demonstra que ele já está numa situação de alteração da sua glândula tireoide. Aí eu fui dar uma olhada no T3 e no T4 dele, o T3 e o T4 dele tá normal. Não tá alterado. Então, ele é um... Ele é um hipotiroidismo Ele tá com uma tendência, subclínico. Isso. Mas é levemente alterado. O que eu falei pra ele? Eu falei assim, olha, você anda se sentindo cansado, desanimado, com preguiça de fazer as coisas, sem força de vontade. Isso é quadro de hipotiroidismo. Sim. Então, dá uma olhada muito bem nisso, porque o seu médico vai ter que dar uma olhada. Como é a primeira vez que você apresenta esse diagnóstico, eu faria novamente esse teste, porque você veio de um... Peraí, entra aqui, senta aqui. Senta aqui, espera um pouquinho. Isso, daqui a pouco a gente mostra isso. Que vai demorar um pouco. Como esse diagnóstico é a primeira vez e você pegou um voo, ele falou que pegou um voo, não dormiu bem no voo, veio meio acordado. Pode ser uma alteração ali leve. Sei lá. Eu falei pra ele, faz de novo esse exame, porque você nunca teve alteração de TSH. Vale a pena refazer. Se essa alteração de TSH se manter, provavelmente você vai ter que tomar algum tipo de medicação. Por quê? Porque você está com hipotiroidismo. Legal? Mostrei pra ele isso aqui. Aí, o ácido úrico dele, levemente alterado. Máximo 7 nanogramas por decilitro, tá 7,4. Aí, outro fator. Hemoglobina glicada. Ixi, aí já é pré-diabético, hein? Então, a hemoglobina glicada dele tá numa leve alteração. Tá numa leve alteração. Tá em 5,8. Um risco de diabetes é 5,7, 6,4. Então ela tá com uma alteração. Mas a glicose dele tá 9,3. Tá boa. Hemoglobina glicada alterada e glicose alterada já é diabetes. Já. Como é só a hemoglobina alterada, eu falei pra ele, você está num pré-diabetes. Sim. E a gente leva em consideração que lá na entrevista, você lembra que ele falou pra gente? O Loucura por Doce? Doce. Aí, ó. Doce. Pra você que tá vendo esse vídeo. Então eu falei pra ele, sua hemoglobina glicada alterada, você está indo pro caminho do diabetes. Tá com gordura no fígado, um pouco. Testosterona total dele tá boa, 446, 240 a 816, tá bom. Testosterona livre dele também tá boa, que é de 131 a 640, a dele tá 314,4. Parte hormonal, Parte de hormônios masculinos estão tudo bem. Estão bem. Ele tem uma alteração em TGP. Fígado. Mas não tem alteração em nem gama GT, nem TGO e nem bilirrubina. Então eu falei pra ele, isso aqui tá com cara de gordura, de ser efeito do gordura no fígado. Lipase alterada, que é função pancreática. Sim. Mas não é muito. 76, o limite é 60. Pode ter usado muita gordura, né, Renato? Julião, o que eu vejo, a minha visão pra galera entender sobre o Danilo. Sim. O Danilo é um abençoado
que conseguiu olhar para a saúde dele no momento certo. Na hora que um monte de doença começou a aparecer. Pré-diabetes, colesterol alterado, gordura no fígado, tireoide alterada, uma série de problemas metabólicos que a tendência é o quê? Só aumentar. Aumentar. Você pegou ali, na verdade, todos os problemas bem ali no começo. Quando eles ainda são um broto, não são uma árvore, não cresceram. Então a chance é bem maior de você consertar. Eu falei pra ele, qual é a vantagem que você tem, Danilo? Nesse momento, fazendo atividade física, fazendo atividade cardiovascular e melhorando a sua alimentação, pelo menos durante a semana, Já é completamente reversível. você vai reverter tudo isso. Nossa, excelente, né? E olha que interessante, o Danilo ele tem uma alergia muito rara. Ele tem alergia a muitos grupos de medicamento. Ele é alérgico a dipirona, alérgico a paracetamol, alérgico a AS, que é o ácido acetil salicílico. Ele tem uma série de alergias ao ponto de ter risco de choque anafilático. Nossa. Quando ele tem febre, ele cura a febre dele com banho gelado. Ou seja, ele é um cara que não pode ir pra mesa de cirurgia jamais. Ele não pode ficar doente, entendeu? Ele é um cara que não pode ficar doente. Então se ele tivesse fazendo uma cirurgia, por exemplo, de coração, qualquer coisa que ele fosse Qualquer fazer. coisa, cara. Ele tem problema com anti-inflamatório, tem um monte de coisa. Então, ele é um cara que realmente precisa se cuidar, porque medicamento pra ele não vai bem. Sim. Quantos por cento você acha de gordura que ele tava ali? Fiz a bioimpedância, graças ao Júnior. Júnior, muito obrigado, querido. O Júnior foi Júnior. lá e Salvou. comprou a tinta, e aí nós fizemos a troca. Ele tá com 32% de BF. Ele é o falso magro. Com quantos quilos? Cara, o peso dele, ele tá em... Eu não lembro se era 109. Ô, Gu, você pegou aqui. Você consegue? O Gu pegou aí os dados, olha ali, ó. Aí. 105,5. Ah, não, achei que ele era mais pesado. Não. Ele tá com 105,5. É. Ele Olha lembra... lá, ó, o percentual de gordura dele, 32,2. Tá aí, ó. Essas são as medidas atuais de Danilo Gentili. Ele tem 105,5 de peso. Ele tem 1,92 m de altura. Tá com IMC de 28,6. Ele tem 32,2% de BF. 1,06 de relação cintura-quadril, ou seja, a relação cintura-quadril dele tá fora. E ele tem uma boa TMB, uma taxa de metabolismo basal de quase 2.000 calorias, Julião. É, ele é alto, né? Ele tem uma estrutura ótima. Ele é um Jean aí maior. Cara, é interessante. Parece. E eu acho que ele ainda é melhor do que o Jean, sabe? Melhor por quê? que o Jean? Eu vou te falar. A estrutura escapular dele é mais larga, né? Ele tem uma estrutura escapular larga. O que ele tem, o físico do Danilo, só não é um físico hoje estético, porque é um físico que nunca viu treino. Sim. Mas o Danilo é um cara que, se ele treinasse, estruturalmente falando, o ósseo, eu vejo vantagens nele, porque ele tem uma largura entre os ombros muito boa. Porque, olha, a cintura dele é uma cintura totalmente alterada por maus hábitos, mas ele ainda consegue ser mais largo do que uma cintura mais larga. Ele tem estrutura para ser atleta mesmo. É. Altura, E assim, estrutura. Estrutura. E assim, Júlio, ele disse, eu tenho um All-Star e um chinelo. Olha aí o All-Star dele. E o sapato que eu uso do de noite é do SBT. Não liga para isso. Desencanado. Que legal, cara. Não liga pra roupa, não liga pra marca, não liga pra nada disso. Tá vendo, Renato? Cada um tem um jeito, já. Eu sou time Danilo Gentili. É do time de Danilo Gentili. Bom, o Danilo tá nessa condição física atual. Aí eu lancei um desafio. Gu, pega ali meu... Pega ali, fica aí. Irmão, pega pra mim aqui, por favor, esse amarelinho. Isso, obrigado. Deixa aí. Esse mesmo. Olha o quilão aí. Obrigado, irmão. Julião, chegou. Pessoal... Esse é o real. O Maurício comprou pra simular 1 quilo de músculo, que tá ali, e 1 quilo de gordura. Esse aí simula 1 quilo de gordura, tá? O volume que ele ocupa. Olha Agora eu vou te falar qual é o desafio, Julião. É pesado. Fala. Até o dia 15 de dezembro, Danilo tirar... Quantos pães desse aí? 12 placas dessa do corpo, cara. 12 tijolos desse daqui, cara.
12. Qual é o nível de dedicação? Aí que é o desafio, porque nós temos a estratégia. Você tem 1 quilo de músculo só pra gente mostrar aqui pra Tem comparar? ali, ó. Pega ali, ó. Nós temos a estratégia. Nós temos a capacidade técnica. A força de vontade vem dele, né? Ó, aqui, ó. Diferença. E um Olha detalhe. isso. Nem metade, cara. Propus Nem metade. tirar 12 placas dessa E adicionar colocar quantas dessas? de 2 a 4 dessa. Nossa, 4 placas dessa tem um valor na vida de um fisiculturista que você Meu não tem Deus. ideia. Quanto que vale o quilinho disso 4 aqui, placas cara? dessa são 2 anos de off-season e pre-contest Deixa eu sem até- errar.